Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem que, à primeira vista, parece bem simples, mas que, na verdade, é um dos momentos mais fundamentais dos evangelhos. O primeiro encontro de Jesus com aqueles que viriam a ser seus discípulos. Exatamente. Estamos falando da passagem em João, capítulo 1, versículos 35 a 42. E para a gente conseguir, assim, desvendar o que está acontecendo ali, a gente se baseou em várias fontes, sabe? Comentários bíblicos com focos diferentes. Isso tem a perspectiva histórico-cultural, a análise mais exegética do texto mesmo, e até guias de aplicação pessoal. Isso. E a nossa missão aqui é justamente essa, né? Tentar descompactar esses detalhes. O que o encontro que parece tão casual ali na beira do rio nos diz sobre o início de tudo. Qual é a profundidade que está escondida em perguntas e respostas tão curtas? Bom, vamos começar com a cena. Versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Essa cena é, assim, um momento de transição. É quase como uma passagem de bastão. João Batista, que era a grande figura, o centro das atenções, ele de propósito aponta para outra pessoa, e o mais incrível é que os próprios seguidores deles ouvem e reagem. E a frase dele, eis o Cordeiro de Deus, não era nova, né? Ele já tinha dito isso no dia anterior. Exato. E essa repetição parece que funciona como um gatilho. Desta vez funciona. E eles agem, o texto é direto. Seguiram Jesus. É uma cena muito visual, e eu fico pensando, quem eram essas pessoas? O texto fala de 2 discípulos de João. As fontes dão alguma pista? Sim, dão pistas bem importantes. Um deles é nomeado logo em seguida, que é André, o irmão de Simão Pedro, mas o outro discípulo fica anônimo no texto. O que sempre gera muita discussão, né? Muita. E uma tese bem forte que o comentário Beacon, por exemplo, aponta é que esse discípulo misterioso poderia ser o próprio autor do Evangelho, João. Ele se coloca na história, mas sem se nomear, o que é uma característica dele em outras partes do Evangelho também. O que, se for verdade, deixa tudo ainda mais pessoal. Ele estaria contando a própria história, sabe? O dia que a vida dele mudou. Com certeza. Isso me leva a pensar na dinâmica da época. Ser discípulo de alguém como João Batista não era tipo fazer um curso de fim de semana. Existia um comprometimento muito profundo, uma dedicação de vida mesmo. Totalmente. A relação mestre-discípulo na cultura judaica era muito intensa. Significava viver perto do mestre, aprender não só com as palavras, mas com o exemplo, o jeito de viver. Exigia uma humildade, uma entrega enormes. Então, quando esses 2 homens deixam João para seguir Jesus, isso não é uma decisão pequena. Não mesmo. É uma mudança radical, baseada em poucas palavras do mestre deles. E é aí que uma das nossas fontes de aplicação pessoal entra, né? Ela nos convida a pensar sobre isso, sobre as motivações. Por que seguimos quem seguimos? E isso a fonte argumenta que não basta só o ato de seguir, mas é preciso alinhar as motivações com o propósito de quem se segue. Eles ouviram o testemunho, e algo ali fez tanto sentido que justificou o risco. E é nesse momento que a interação começa de verdade. Jesus se vira para eles. E a primeira fala de Jesus em todo o Evangelho de João, a primeira pergunta registrada é: o que buscais? É uma pergunta que vai direto ao ponto, né? Não é um oi, tudo bem, não, é uma sondagem da alma. O comentário de Matthew Henry até destaca que essa pergunta não é para afastá-los, de forma alguma. Pelo contrário, é um convite gentil para que eles se abram, para que coloquem para fora o desejo do coração. É um convite à introspecção. E a resposta deles é igualmente fascinante. Eles não dizem, buscamos o Messias ou queremos a salvação. Eles devolvem com outra pergunta. Rabi, onde moras? Primeiro que a palavra Rabi já mostra um respeito imenso, né? Significa mestre. Exato. Mas a pergunta onde moras é muito mais profunda do que parece. Eles não estão pedindo um endereço, obviamente. Certo. Como aponta o comentário Wiersbe, eles não queriam uma informação, eles queriam um relacionamento.
Perguntar onde você mora é uma forma de dizer: a gente quer passar tempo com você, quer aprender, ver como você vive. É um pedido por intimidade, por discipulado. Eles estão pedindo para entrar no mundo dele. E a resposta de Jesus é, para mim, é um dos convites mais politos e simples que existem. Vinde e vede. É perfeita. Ele não entrega um manual, não faz uma apresentação sobre seu plano de vida. Não, nada disso. Ele fala: venham, experimentem por si mesmos. É um convite totalmente relacional. E o texto continua com um detalhe que sempre me intrigou. E ficarão com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Ah, esse detalhe da hora 10ª é um prato cheio para os estudiosos. Basicamente, as fontes apontam duas interpretações principais. Certo. O comentário histórico-cultural explica que se a gente usar o cálculo de tempo judaico, a hora 10ª seria por volta das 4 da tarde, o que sugere que eles passaram o fim da tarde e provavelmente a noite inteira conversando com Jesus. Uma conversa longa, então. Mas tem outra visão, né? Sim, outros comentaristas, como Hendrickson, levantam a possibilidade de João estar usando o cálculo romano, que é como o nosso, a partir da meia-noite. Nesse caso, a hora 10ª seria às 10 da manhã. O que significaria que eles passaram o dia todo com Jesus. O dia inteiro. Mas, assim, independentemente de serem 10 da manhã ou 4 da tarde, o ponto em que todas as fontes concordam é que a precisão do horário revela o impacto daquele momento. Faz sentido. O autor não colocaria um detalhe tão específico à toa. Exatamente. Aquele dia foi tão transformador, tão inesquecível, que a hora exata ficou gravada para sempre na memória de quem escreveu. Foi o marco zero, sabe? O dia em que tudo mudou. E o que acontece logo depois dessa conversa mostra bem o efeito disso. Com certeza. A experiência transborda, não fica guardada. O primeiro a agir é André. O texto diz: ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Ele não espera, não vai processar a informação por uma semana. A primeira coisa que ele faz é compartilhar essa descoberta. E que descoberta! A declaração dele é uma bomba. Achamos o Messias. É importante a gente entender o peso disso. Messias é uma palavra hebraica e o próprio texto de João já ajuda traduzindo para o grego Cristo. As duas significam o ungido. Para a gente hoje, a palavra Cristo virou quase um sobrenome. Mas para um judeu do primeiro século, nossa, essa palavra carregava a esperança de gerações. A culminação de séculos de profecias. De um libertador, de um rei, um redentor prometido por Deus. Dizer achamos o Messias era uma declaração com implicações políticas, espirituais, nacionais. Era algo imenso. Era um anúncio de que a espera tinha acabado. Compartilha essa notícia que podia abalar o mundo é o irmão dele, Simão. Isso. E aqui uma das fontes de aplicação pessoal se encaixa perfeitamente. Ela destaca esse padrão do testemunho. João Batista aponta Jesus para André, André aponta Jesus para Pedro. É uma reação em cadeia. E o testemunho do André é muito simples, né? Muito. A fonte ressalta isso. Ele não tenta explicar toda a teologia messiânica para o irmão. Ele não sente que precisa ter todas as respostas. Ele faz uma declaração curta, direta, que nasceu da experiência dele. Achamos. E o convida a ter a própria experiência. Basicamente ele diz: vem ver também. O que nos leva à próxima cena. André leva Simão até Jesus e o que acontece é extraordinário. Jesus olha para Simão e diz: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas. E, de novo, o autor nos ajuda explicando que Cefas quer dizer Pedro. É uma cena de uma densidade incrível. Jesus não só o identifica, mostrando que o conhece, mas já lhe dá um nome novo. E mudar o nome de alguém naquela cultura era algo gigantesco, né? Não era um apelido. De forma alguma. Tinha um peso de identidade, de destino. A gente vê isso com Abrão virando Abraão, Jacó virando Israel. Exato. E o que os comentários, como o histórico-cultural e o de Wiersbe, enfatizam é que essa mudança de nome não era uma descrição do presente, mas uma profecia sobre o futuro. Cefas, em aramaico, e Pedro, em grego, significam rocha.
pedra. E quem conhece a história de Simão Pedro sabe que, naquele momento, ele era tudo menos uma rocha. Pois é, ele era impulsivo, instável, passional. Então Jesus não está descrevendo o que ele era, mas declarando o potencial dele. É uma promessa do que ele se tornaria. Jesus vê o Simão do presente, mas já o chama pelo Pedro do futuro. Isso mesmo. É uma declaração de que, através do relacionamento com ele, Simão seria transformado. É uma promessa de identidade e de propósito. E isso se conecta diretamente com um outro ponto-chave da nossa fonte de aplicação sobre o poder transformador do encontro. A mudança de nome é a prova. A mensagem é que Jesus não só nos encontra como somos, mas ele enxerga e se compromete a moldar o que a gente pode se tornar. É a visão do potencial. Ele não diz, se você virar uma rocha, eu te uso. Ele diz, eu te chamo de rocha e você vai se tornar isso. A transformação faz parte do chamado. Quando a gente olha para essa sequência toda, para esse fluxo de só 8 versículos, um padrão fica muito claro. Começa com um testemunho, o de João Batista. Busca leva um convite pessoal de Jesus, vinde e vede. Esse convite gera uma experiência pessoal tão forte que fica marcada até na hora do relógio. E essa experiência, por sua vez, transborda num compartilhamento entusiasmado quando André corre para contar para o irmão. E, finalmente, esse encontro direto com Jesus resulta em transformação de identidade, simbolizada pela mudança de nome de Simão para Pedro. É uma cadeia de eventos completa. Uma cadeia que começa com uma voz e se expande de pessoa para pessoa, de irmão para irmão. É o modelo de como a mensagem se espalhou desde o comecinho. E para a gente fechar, tem um pensamento final para reflexão que vem de várias de nossas fontes, como as de D.A. Carson e Hendrickson. É algo que fica ecoando, sabe? Eles voltam para a questão daquele segundo discípulo, o anônimo. A forte possibilidade de que seja o próprio autor, João, o discípulo amado. E isso oferece uma perspectiva que muda tudo. Se for ele, significa que o autor não está só contando uma história que ouviu de outros. Ele está se colocando discretamente na cena. Não para chamar a atenção para si mesmo, mas quase como um sussurro para o leitor dizendo, eu estava lá. Eu sou a outra pessoa, eu ouvi aquelas palavras, eu senti o impacto daquele dia, eu sou uma testemunha ocular. Exato. E isso transforma o texto de um mero registro histórico em um testemunho pessoal, íntimo e direto. O autor está dizendo que a história que ele vai contar não é uma abstração, mas algo que começou com um encontro real, num dia específico, a uma hora específica, que mudou o curso da vida dele para sempre. O que nos deixa com a última reflexão. Se o autor se insere na história como testemunha, isso nos convida a pensar em como nós, ao ler e analisar essas palavras, também somos, de certa forma, convidados a participar dessa mesma narrativa de encontro. Como a experiência deles, registrada com tanto cuidado, continua a ecoar e a convidar outras pessoas a também vir e ver.